Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Isso tem se tornado cada vez mais comum hoje em dia. Existe uma verdadeira epidemia de casos nos Estados Unidos, também tem aumentado muitos casos no Brasil, apesar de que muitas dessas crianças estão recebendo um diagnóstico inadequado pelo fato de serem inquietas e pelo fato também que a sociedade atual privilegia muito que a gente tenha a nossa atenção dividida em muitas atividades diferentes. As crianças não são diferentes, que acabam usando muito computador, celular, tablet e outras coisas que dividem muito a atenção. Então, para hoje, até para crianças e adultos, é muito difícil manter o foco. Então, tomar cuidado com esse diagnóstico. Alguns psiquiatras são muito rápidos no diagnóstico de TDAH e muitas vezes o problema é outra natureza. A criança acaba não tendo uma orientação familiar ou na escola para poder trabalhar o foco, ok? Então, tendo em consideração essas distorções possíveis do diagnóstico, as pessoas que realmente têm o TDAH precisam de tratamento, seja crianças ou adultas. Alguns números a respeito do TDAH nos Estados Unidos. 3 a 7% das crianças em idade escolar foram diagnosticadas com TDAH nos Estados Unidos. Então, chega a quase 10% das crianças na idade da escola. Entre 1997 e 2006, o diagnóstico de TDAH aumentou 3% ao ano. Então, aumentou realmente significativamente nos últimos 20 anos. E os meninos são mais propensos a esse diagnóstico do que as meninas. Então é mais frequente no sexo masculino. As 3 principais áreas do TDAH é a impulsividade, a hiperatividade e a atenção inadequada. Os sintomas geralmente começam entre 3 a 7 anos de idade, ou seja, nas crianças já pequenas. E os sintomas podem incluir dificuldade de prestar atenção, sonhar acordado, esquecer as coisas, falar ou agir sem pensar, problemas de revezamento. Muitas crianças têm dificuldade de se alternar em atividades ou ceder o lugar para outras crianças. Isso pode ser um sintoma de TDAH. E crianças que falam demais, muitas vezes sem pensar. Então, esses são os principais sintomas dessa condição. As causas podem ser várias. Uma das causas é a genética. Crianças que são filhas de pessoas com TDAH têm mais chance de desenvolver a doença. Fumo pela mãe, conflitos em casa, intoxicação por chumbo, síndrome alcoólica fetal, que são crianças que são expostas ao álcool no ambiente intrauterino, ou seja, a mãe tomava álcool durante a gestação. E os achados patológicos são redução no volume de algumas estruturas cerebrais, como é o núcleo caudato, gânglios da base e o córtex pré-frontal, alteração no gene do receptor de dopamina número 4 e exames neurológicos mostrando um déficit da função do córtex pré-frontal, ou seja, o córtex pré-frontal dessas crianças, que é a parte do nosso cérebro que toma as decisões, está funcionando de uma maneira inadequada. Isso se você vê através de estudos eletroneurofisiológicos. Nos Estados Unidos existe uma verdadeira febre de medicalização. As crianças que têm qualquer sintoma de TDAH, que pode não ser TDAH, pode ser simplesmente crianças inquietas, né? E que não conseguem ter foco devido aos problemas hoje em dia de excesso de distração. Então existe uma medicalização excessiva nos Estados Unidos, também tem chegado isso ao Brasil. E vou falar aqui rapidamente de medicamentos convencionais para tratamento do TDAH. Eu não recomendo que se inicie esse tipo de remédio. Eu sou a favor de que se comece com um tratamento mais natural, com fitoterapia e também com vitaminas. E se a criança não melhorar, aí sim se pensa em dar remédio. Então, só vou citar os remédios aqui. A minha intenção não é ensinar ninguém a dar remédio para suas crianças que tenha o diagnóstico ou a suspeita de TDAH. Os estimulantes são a primeira linha de tratamento. Esses remédios estimulantes têm eficácia entre 70% a 96%, vai depender do agente e da dose. E os sintomas colaterais são muito comuns, são falta de fome, anorexia, né, que é muito comum
nos remédios da classe das anfetaminas, que era um remédio antigo para obesidade, que um dos derivados das anfetaminas também trata déficit de atenção. Distúrbios gastrointestinais, então dor abdominal, dor gástrica, entre outros sintomas como diarreia e dificuldade de digestão. Dor de cabeça, irritabilidade e sintomas recorrentes, ou seja, a pessoa volta a ter os sintomas de TDAH depois de um certo tempo. As duas drogas disponíveis e aprovadas no Brasil é o metilfenidato, cujos nomes comerciais é o Concerta e a Ritalina, e o Venvance, cujo nome da droga é lisdexanfetamina, que é um derivado anfetamínico. Outras medicações estão disponíveis em solo americano, mas ainda não foram aprovadas para uso no Brasil. Além desses remédios, temos ainda os antidepressivos, temos a clonidina, que é um alfa-bloqueador, a carbamazepina, que é um remédio para epilepsia, um antiepiléptico que também pode ser utilizado para dor crônica e TDAH, e o Depakote, que é o nome comercial do divalproato de sódio, outro remédio antiarrítmico que também pode ser utilizado no TDAH. Porém, pessoal, como minha linha é medicina natural, é medicina funcional, integrativa e estilo de vida, eu sempre oriento meus pacientes a iniciar por terapias naturais, só usar remédios em última hipótese. Então vamos falar das terapias naturais que têm alguma evidência, algum estudo falando a favor do TDAH, do tratamento adequado do TDAH. O primeiro deles é o zinco. O zinco é um mineral, é um oligoelemento do nosso organismo que é fundamental para 400 reações enzimáticas do nosso corpo. Então o zinco é quase tão importante quanto o magnésio no nosso organismo. Existem estudos mostrando que crianças com TDAH têm menos zinco do que outras crianças. O zinco pode ser usado isoladamente ou pode ser também usado em conjunto com outros tratamentos, mesmo os tradicionais e convencionais, com bons resultados. Foi demonstrado que o zinco melhorou os sintomas de hiperatividade, de sociabilidade ruim e também de atenção ruim, além da impulsividade que é comum nesses pacientes. A dose do zinco pode variar entre 15 a 40 mg, a dose máxima é 40 mg por dia, lembrando que existe exagero ou excesso de zinco levando a sintomas ruins, então tomar cuidado com as doses de zinco. Alguns efeitos colaterais do zinco: náuseas, gosto ruim na boca, metálico e vômitos também. Se você tomar o zinco em conjunto com outros minerais como magnésio, cobre, pode haver diminuição de absorção, então é importante tomar esses minerais quelados, ligado a aminoácido ou em horários diferentes. E o zinco pode diminuir a absorção de algumas drogas, alguns medicamentos, como é o caso da classe de antibióticos das quinolonas e também um antibiótico chamado tetraciclina. Outro tratamento natural é o ginkgo biloba, o famoso ginkgo biloba, que já tem há muitos anos no Brasil, que é usado também como adaptógeno adrenal, ajuda na mente, na memória, no processamento cerebral, pode ser utilizado também como um dos tratamentos para o TDAH. Nos Estados Unidos é feita uma conjunção, um uso conjunto do ginkgo biloba com o ginseng americano. O ginseng americano, o nome da planta é o Panax quinquefolium, então se usa essa conjunção de ginkgo biloba com Panax quinquefolium e estudos demonstraram que houve benefício no tratamento de crianças com TDAH com esse tratamento em conjunto. Então como é que funcionaria o ginseng americano em associação com o ginkgo biloba? Tem ação anti-inflamatória e antioxidante, inibe a enzima catecol ou metiltransferase, a CONT, e aumenta os receptores alfa do cérebro e aumenta também a ação da dopamina nesse órgão. Porém, o ginkgo biloba tem que ser usado com cuidado porque ele tem efeito anticoagulante, ele pode causar dor de cabeça e problemas gastrointestinais, sangramento digestivo e também prisão de ventre ou constipação, insônia e também taquicardia. Insônia é falta de sono e taquicardia é o coração disparar, palpitação. Outro fitoterápico muito utilizado por minha pessoa, muito efetivo para ansiedade, também pode ser utilizado para TDAH, é a L-teanina. A L-teanina é um aminoácido extraído do chá verde, aumenta a frequência alfa do cérebro, porém uma desvantagem da teanina é que algumas pessoas podem ter pressão baixa se forem sensíveis a essa substância. Pode ser usado sublingual ou via oral, sendo que sublingual é mais efetivo do que engolir essa substância. Porém, não temos estudos ainda clínicos mostrando a efetividade da L-teanina para TDAH, mas com certeza eu utilizaria esse fitoterápico antes de entrar com qualquer Ritalina
ou outra droga do tipo. O quase milagroso mineral magnésio, que está envolvido em centenas de reações no nosso organismo, também, além do zinco, é um mineral que pode ser utilizado para TDAH, inclusive com estudos clínicos. Também, além do zinco, foi constatado que é comum deficiência de magnésio em crianças com TDAH. A dose é de 6 mg por quilo dia, durante 6 meses. Pode também dar sintomas gastrointestinais, diarreia e dor de cabeça, como efeitos colaterais. E lembrando também que excesso de magnésio também pode ser um problema. Cuidado com doses excessivas de magnésio, que podem causar alguns sintomas como sede excessiva, pressão baixa, confusão mental e perda de reflexos tendinosos profundos. Outro nutriente muito interessante para TDAH é a acetil L-carnitina, que é um dos principais que eu utilizo para pessoas com problemas de memória e processamento cerebral, porque o grupo acetil permite que a L-carnitina entre na barreira hematolicórica ou hematoencefálica, ou seja, existe uma barreira entre o cérebro e o sangue, que a acetil L-carnitina consegue transpor, e a concentração dessa substância no cérebro leva a melhor processamento cerebral. Além disso, a acetil L-carnitina, além de melhorar o processamento cerebral, ele ajuda no metabolismo dos ácidos graxos, então permite que você queime gordura com mais eficiência em todos os seus órgãos do seu corpo. Melhora a atenção e também melhora a ação dos neurotransmissores. A dose de acetil L-carnitina é entre 500 e 1.500 mg 2 vezes ao dia. Pode ter também efeitos colaterais de náusea, agitação e vômitos, e pode aumentar o efeito do varfarin, que é um remédio anticoagulante. A valeriana também é um ótimo fitoterápico que pode ser utilizado nessas crianças com distúrbios de atenção e hiperatividade. As doses usuais é de 100 a 150 mg ao dia. A valeriana é um depressor leve do sistema nervoso central e deve ser utilizada com cuidado em pessoas utilizando outros depressores do sistema nervoso central. Porém, a valeriana não chega a sedar a pessoa, então a valeriana é um bom calmante que não tem os efeitos ruins, como é o caso, por exemplo, dos benzodiazepínicos, o Rivotril, frontal e diazepam, entre outros. Ela tem ação também de inibir uma enzima muito importante que é o sistema do citocromo P450, é o CYP3A4. Então tome cuidado ao associar outras drogas, é importante checar isso para não haver problemas. Mas em geral a valeriana é bem tolerada, é uma ótima opção para quem tem problemas da linha do TDAH. Algumas gorduras muito interessantes para o cérebro, que são precursores de estabilizadores de membrana celular, então ajudam muito a estabilizar a membrana celular do neurônio, é a fosfatidilcolina e a fosfatidilserina, que eu também uso muito para meus pacientes que têm problemas de cognição, problemas de memória. Podem ser utilizadas essas duas substâncias para tratamento também do TDAH. Os ômega 3, o óleo de peixe, o óleo de krill, que são fontes desses ômega, também são muito importantes para crianças com TDAH, já que são fontes nutricionais e que praticamente não têm efeitos colaterais. Essas crianças têm que ser analisadas em relação à via de metilação, que é uma via bioquímica muito importante. Então, se essas crianças tiverem homocisteína elevada, que é um marcador de metilação inadequada, ou ainda uma metilação exagerada, uma hipermetilação com homocisteína muito baixa, deve ser utilizado de recursos para o tratamento dessa condição. Assista os meus vídeos que eu falo sobre metilação. Gostou desse vídeo, pessoal? Não esqueça de dar o seu like, assinar o canal, divulgar esse vídeo para seus amigos e familiares e deixe a sua sugestão de temas para futuros vídeos. Um grande abraço para vocês. Não se esqueça de dar like no vídeo, clicar no botão de inscrição do canal e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos.